Síndrome do impostor. Acompanhe até o fim. Tenho certeza que você vai ser abençoado com esta live, este conteúdo, esta live, da minha quinta live da série de 5 lives que eu estou fazendo. Lembre-se, você só transforma você e só você transforma você. Eu posso dar uma palavra, eu posso ser uma faísca, mas a transformação verdadeira só acontece quando você quer. E você só transforma você mesmo, você não consegue mudar ninguém. Eu estou aqui fazendo essas lives porque eu preciso de transformação e eu quero essa transformação para a minha vida. E é claro que se eu puder de alguma maneira influenciar você a entrar em ação e transformar a tua vida, então melhor ainda. Maravilha? E olha só, esse conteúdo é um posicionamento pessoal. Qualquer pessoa que participa no chat ou convidados que eu já tive em outras lives, eles não precisam necessariamente concordar comigo, tá? E nessa live, se você puder ter aí um caderno ou alguma forma de anotar, esteja pronto para aprender conceitos tanto novos como antigos, porque nada pode ser desprezado, porque o importante é começar a praticar aquilo que você aprende. Na semana passada eu usei esse slide e eu gostei e mantive para esta live. Transformação é uma coisa que a gente precisa aprender e entender, porque mudança é quando você sai de um lugar e vai para outro. Agora, transformação é um processo que torna alguém um ser completamente diferente no decorrer do tempo. É como a lagarta e a borboleta. Eu não estou atrás de mudança para a minha vida. Eu estou atrás de transformação, que é um processo que me faz ser uma pessoa diferente. 7 anos atrás, exatamente há 7 anos, nós estamos hoje dia 20, daqui 10 dias, vai completar 7 anos que eu saí do Brasil e vim aqui para os Estados Unidos. Meu grande objetivo, a minha grande necessidade interna era a necessidade de transformação. Era a necessidade de encontrar um caminho diferente, a necessidade de viver uma nova realidade. E eu, empreendi vários esforços. E é claro que isso é um processo. Eu não posso dizer para você, a transformação acabou, está completa. Não, é um processo. E eu quero compartilhar exatamente isto com você, ok? Síndrome do impostor. O objetivo dessa live nem passou pela minha cabeça de esgotar. Vou falar tudo sobre a síndrome do impostor e as pessoas vão saber de tudo e não vai ter mais nada para falar. Não, eu só quero começar a falar sobre o assunto. Em primeiro lugar, eu quero definir o que é o termo síndrome, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Ok? Síndrome, na verdade, segundo o dicionário, aí tem até o link, dicio.com/síndrome, é uma reunião dos sintomas próprios de uma doença, que não apresenta uma causa determinada, ou seja, ninguém consegue, numa síndrome, diagnosticar uma causa específica e dar um remédio para aquilo. Isso é uma síndrome. Então, pode ser uma síndrome infecciosa, hemorrágica, tóxica, etc. Ok? Isso é uma definição de síndrome. Então, exemplo, ligação de uma situação desvantajosa à causa de insegurança e medo. Então, tem a pandemia, vai ter um problema econômico mundial, vai ter... Aí a pessoa tem a síndrome da insegurança, né? Não sabe o que faz, e, meu Deus, fica desesperado e tudo mais. Outro exemplo, essa talvez você já tenha ouvido falar, síndrome de Estocolmo. É um sentimento quando uma pessoa que é sequestrada, tá? Ela começa a sentir simpatia pelo sequestrador, né? Então, assim, é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece. Então, essa basicamente é a definição de síndrome, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a síndrome do impostor. Olha só, apesar de usar esse nome, síndrome do impostor, essa deformação, esse problema que nós vamos falar hoje, não está catalogada na lista oficial de síndromes humanas. Então, você não vai encontrar isso na lista de síndromes, né? Síndrome de Estocolmo, síndrome, qualquer outra síndrome que tem por aí. Você não vai encontrar. É um nome que é usado, tá? Porque não vem de uma causa específica, mas ao mesmo tempo ela está está presente na vida das pessoas. Então, nós vamos usar esse nome genérico que está sendo usado. Se algum dia aparecer um outro nome melhor, a gente usa esse nome melhor. Valeu? Por que
eu resolvi falar sobre a síndrome do impostor. Primeiro, se você acompanha a ideia das 5 lives desde o começo, você vai ver que o tema inicial que eu ia falar na 5ª live não era sobre esse. Mas, como lá em Judas, capítulo 1, verso 3, deixa eu até abrir a Bíblia aqui, você vai ver que interessante, aconteceu uma coisa interessante, olha só, Judas fala assim, amados, verso 3, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendo a fé e tal. Então, aconteceu basicamente a mesma coisa comigo. Embora eu achasse importante o assunto que eu ia falar, eu resolvi falar sobre síndrome do impostor. Por quê? Porque a minha história, aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivi, é uma prova viva de que esta síndrome pode ser altamente destrutiva. Eu, graças a Deus, apesar de batalhar muitas vezes contra esse sentimento, né? Eu, graças a Deus, hoje, eu sou uma pessoa que venço todos os dias. Mas, se eu sucumbisse em qualquer período da minha vida ao sentimento desta síndrome, com certeza eu não estaria aqui falando com você hoje, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante a gente saber, então é por isso que eu resolvi falar, tá? Aí é o seguinte, eu batalho todos os dias contra este processo de autoimagem deformada. Eu ouço pessoas falando, por exemplo, sobre vício de drogas, né? Ou vício de bebida alcoólica, por exemplo. E eu vejo, basicamente, todo mundo falando a mesma coisa. Eles falam assim, se você um dia foi liberto das drogas, você tem que viver agora todos os dias batalhando para não cair no mesmo problema, para não voltar, para não ter um retrocesso. E eu vou dizer que é a mesma coisa com relação à síndrome do impostor, tá? Então, eu batalho todos os dias. Eu preciso pensar todos os dias. Eu vou passar aqui algum conteúdo para você entender do que eu estou falando. Tá? E talvez você possa se identificar. Talvez não tem problema, mas é um posicionamento pessoal que eu quero passar e eu vou trabalhar e batalhar para que as pessoas enfrentem esse problema e não sejam mais roubadas, tá? Então, a síndrome do impostor é um parente próximo da timidez. Tem basicamente os mesmos efeitos, mas ele funciona de uma maneira diferente. Você vai entender isso durante esta live. Então, vamos lá. O que é, de fato, a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é um conflito que existe entre a sua percepção pessoal, aquilo que você acha que você é, e a forma como os outros olham para você. Tá? Então, isso é uma deformação, é um conflito. Há um conflito, há um problema aqui. E é exatamente aí que esta condição, ela rouba a vida das pessoas. Tá? A síndrome do impostor, então, por exemplo, quando alguém faz um elogio para você, ou para uma pessoa com essa síndrome, essa pessoa atribui o seu sucesso ao tempo, né? Era para acontecer, ou então a sorte, ou até mesmo foi a vontade de Deus, ou porque Deus quis. Agora, pera um pouquinho. Eu não estou dizendo que não deveria ser da vontade de Deus, ou que Deus não faz isso. O detalhe é que, quando Davi, por exemplo, enfrentou Golias, ok? O sucesso de Davi, é claro que foi da vontade de Deus. É claro que foi que Deus estava com Davi, mas ao mesmo tempo, quem jogou a pedra na cabeça do safadão, do gigante, foi Davi. O sucesso foi de Davi. Tanto que ele foi lá e casou com a filha do rei, recebeu os prêmios em dinheiro que ele tinha direito e ainda a família dele foi isenta de impostos. Esses eram os prêmios de quem conseguisse derrubar aquele gigante. Agora, é claro, né? Só que a síndrome, ela tem uma situação onde as pessoas são elogiadas e, não, isso aí foi Deus que fez, eu não fiz nada, é apenas foi uma sorte, ou então, sabe? E esta situação, ela acaba impedindo a pessoa
de ser quem Deus realmente a chamou para ser. Então, a síndrome do impostor mostra que a pessoa não acredita que mereça os elogios, tá? E elas têm medo que as pessoas percebam depois que ela não é digna daqueles elogios, tá? Então, talvez seja complicado, mas não é. Agora, quais são as consequências disso? A primeira, a pessoa passa a trabalhar muito mais, a se preocupar muito mais, a se envolver muito mais, somente para evitar que os outros percebam, reconheçam as suas falhas e as deficiências. Tá? Se você é um desse tipo de pessoa, preste atenção nessa live, porque tem cura para isso. Tá? Eu confesso a você que, sem perceber, eu acabei vivendo muito tempo da minha vida somente para poder pertencer a um determinado grupo, somente para poder estar conformado com uma determinada situação e não para ser quem eu deveria ser. Tá certo? Então, e aí as pessoas, elas não podem perceber algum defeito que eu tenho. Elas têm que ter uma imagem, principalmente quando você é pastor, quando você está à frente da igreja, você tem a responsabilidade não explícita, né, de ser um exemplo em tudo, de ser uma pessoa absolutamente perfeita em tudo. Então, quando o pastor fala alguma coisa fora de hora ou comete alguma gafe, eu era mestre nisso, então aí, nossa, será que as pessoas perceberam o que eu acabei de falar? Meu Deus, e agora e tal? Né? Então, nós precisamos ver isso. Então, essa é uma das consequências. Outra consequência é que a pessoa passa a trabalhar muito mais, a se esforçar muito mais, para se tornar merecedor daquilo que as pessoas estão dizendo que ela merece. Né? Ela não acredita, mas... Então, assim, já que eles estão falando que eu sou bom em cantar, então, nossa, eu vou me esforçar e trabalho, mas só quando a pessoa elogia de novo, todo aquele esforço, em princípio, não valeu a pena. Tá? Outra consequência, a pessoa passa a trabalhar muito mais para compensar aquilo que ela acha que é falta de inteligência ou falta de preparo. Você já se sentiu... Para toda situação que vem na tua vida, você já se sentiu não preparado? Talvez você não seja uma pessoa 100% vítima da síndrome do impostor, mas é uma nuance desse problema, ok? Por quê? Porque você nunca está preparado, tá? Então, eu preciso estudar mais, eu preciso pensar mais, eu preciso planejar mais, eu preciso fazer um novo curso, preciso assistir uma nova palestra, preciso orar mais, eu preciso... Ora, todos nós precisamos fazer tudo isso mais, né? Mas nunca você vai estar 100% pronto. E tem pessoas que, por causa desta condição, ficam paradas e não conseguem ser realmente a expressão do que Deus queria que elas fossem. A pessoa passa a trabalhar muito mais para aliviar o sentimento de culpa que ela tem. E aqui eu posso, de certa maneira, provar, né, ser prova de que muitas vezes eu fui pastor por mais de 25 anos, né? E muitas vezes eu estava ministrando sobre um assunto que Deus havia falado comigo e que eu sabia que ia abençoar as pessoas. E depois eu vi que abençoou as pessoas. Mas aí vinha um sentimento de culpa, porque muitas vezes aquilo que eu estava ministrando não era 100% verdade para mim. Não era 100%, não que não fosse verdade, mas não era a minha prática 100%. Né? E eu ficava me questionando, mas espera um pouquinho, eu estou enganando essas pessoas. E aí vinha um sentimento de culpa, Deus vai me castigar e tal. E aí vinham cobranças das próprias autoridades da igreja e tudo mais. E você fica numa situação em que este sentimento de culpa impede você de expressar o teu brilho, de expressar a tua verdade, tá certo? Então, veja, o grande fato é esse, que se Deus está falando através de mim com alguém para alguma coisa que não é 100% a minha verdade, Deus está também me transformando, né? Deus está também trabalhando com a minha vida. Isso é que é muito importante. Agora, a pessoa trabalha, se esforça, porém, preste atenção, todo este excesso de esforço acaba sendo em vão. Por quê? Porque o sentimento de ser um impostor
simplesmente não vai embora com o sucesso, com a realização. Não vai embora, né? A pessoa trabalha, é mais, consegue mais, executa mais, mesmo assim ela continua se achando um impostor. E o pior, com o tempo, aquilo que era só um sentimento, uma emoção, talvez passageira, uma coisa assim, acaba se tornando algo pior e descamba, vamos dizer assim, para a ansiedade, para a depressão e para a culpa, porque se a pessoa fica sempre tendo que provar alguma coisa para alguém, sempre tendo que lutar contra os seus próprios sentimentos, uma hora, essa energia toda negativa acaba desagando em algum lugar. Ok? Eu espero que você esteja acompanhando até aí. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. E se você está se identificando com algumas dessas definições que eu passei, não se desespere, tá? Ao contrário, né? Quando eu comecei a ler e a estudar sobre isso algum tempo atrás, muitas das descobertas que eu tive foi, então é isso. Então é por isso que eu me sentia dessa maneira, então é por isso que eu abri mão de me expressar quando eu deveria, então é por isso que eu fiz isso. Ou seja, foi aquilo que a gente costuma dizer, né? Caindo a ficha. Caindo a ficha. Eu espero que essa noite esteja caindo a ficha para você. Agora, se você não se identificou até agora, eu vou passar 5 tipos principais que vai matar toda a possibilidade, tudo aquilo que você... todo tipo de dúvida que podia ter. Presta atenção. O primeiro tipo, né? Perfeccionista. Ele está sempre focado em como as coisas são feitas e não no resultado que vai ter. Isso aqui é a figura clássica do Ivael Freitas, esse que vos fala. Tudo tem que estar na mais perfeita ordem, na mais perfeita... Se eu for fazer uma apresentação, ou se eu for fazer isso, se eu for fazer aquilo, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Então, não é o resultado que importa tanto, mas é o jeito que as coisas são feitas. E isso é uma característica desta síndrome do impostor. Porque você tem que provar que aquilo é perfeito. Tá? O segundo tipo, o gênio natural. Tudo deveria ser fácil para aprender. Afinal de contas, eu sou um gênio. Né? Então, assim, quando alguma coisa demanda mais tempo para aprender, quando alguma coisa demanda mais esforço, mais estudo, eu me sinto incapaz, eu me sinto... eu sou uma porcaria mesmo, porque, afinal de contas, todo mundo sabe disso, só eu que não consigo aprender, entendeu? Então, é o gênio natural. E isso é uma outra condição que rouba as pessoas também nessa prática. Tá? O terceiro tipo é o individualista convicto. Ele acha que não deveria pedir ajuda jamais. Então, se ele não consegue resolver sozinho, ele acha que é uma falha. Ele acha que é um impostor, né? Poxa, se fulano conseguiu, e eu não consegui, isso significa que eu sou a pior das pessoas. Entendeu? Esse é o individualista convicto. Não é nem questão de orgulho, porque tem pessoas que têm orgulho. Eu não vou pedir ajuda para o meu subalterno, por exemplo. Né? Eu não vou pedir ajuda para o meu filho, ou então para o meu empregado, ou então para a fulaninha que mal tem o colegial, mal tem o ginásio, como a gente diria, tal, e eu já tenho faculdade, eu não vou pedir ajuda, e assim por diante. Né? Não é nem essa questão de orgulho, é uma questão mesmo de incompetência. Eu me sinto incompetente quando eu não sou capaz de resolver aquilo por minha própria conta. O quarto é o expert. É aquela pessoa que tem que saber de tudo, tintim por tintim, antes de qualquer coisa. Então, se alguém chama ele para orar, não, mas eu não sei ainda, porque eu não sei de cor a oração do Pai Nosso. Se chama ele para fazer um vídeo, não, porque eu não tenho ainda tudo que eu precisava. Eu fiquei relutando, a Silvana, minha esposa, sabe disso, né? Eu vou usar um termo exagerado aqui, 300 anos. Porque não tinha iluminação correta, porque eu não tinha o aparelho correto, porque não tinha a distância correta, porque não tinha... Aí, você percebe o tanto de tempo que você perde, simplesmente porque você tem que saber tudo antes de qualquer ação. E isto é uma... não sei se eu posso dizer, mas é uma desgraça. É um terror. Né? Por quê? Porque você não precisa saber de tudo. Você vai aprendendo com o processo.
né? Então, este é um outro sintoma de uma pessoa contaminada pela síndrome do impostor. E aí vem a última, que é o super-herói. Essa pessoa, essa que não identifica muito comigo, das 5 aí, essa que identifica menos comigo, da análise que eu fiz, porque o super-herói, ele se sente responsável por ser o máximo do melhor em todas as áreas. Então, se ele é pai ou mãe, ele tem que ser o melhor pai do mundo. Aí, ele é profissional, ele tem que ser o melhor. Bom, se eu sou um bom pai, eu tenho que ser um bom gerente. Se eu sou um bom gerente, eu tenho que ser um bom amigo, eu tenho que ser um bom piloto de avião, eu tenho que ser um bom cortador de maçã na cozinha, sei lá, sabe? A pessoa tem uma carga de responsabilidade tão grande que em todas as áreas ele tem que ser bom. Ele não pode ser excelente numa área, bom em outra e não tão bom em outra. Porque aquilo para ele é uma falha, aquilo para ele é um problema. Então, isso é importante também. Então, se você se identifica com alguma dessas, né, talvez você esteja sendo, digamos assim, vítima desta síndrome, mas que hoje, com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, você vai poder saber sair fora e vencer. 4 dicas para você enfrentar a síndrome do impostor. A primeira é autoconhecimento, foi por isso que a gente falou em alguma dessas lives. Você precisa identificar. Esta, para mim, foi a melhor ferramenta de cura. Para minha síndrome do impostor que eu enfrentei e que eu enfrento todos os dias. Eu uso um diário, eu escrevo coisas a meu respeito, eu uso o Evernote para isso, vou falar sobre isso um dia ainda, mas quando hoje eu me senti a pior das pessoas porque eu quis fazer um negócio tão perfeito e acabei não fazendo. Então, você vai identificando esses sentimentos, essas emoções negativas, e quando você reconhece isso, isso começa a trazer a luz, né? E a luz, ela começa a mostrar onde trabalhar, tá certo? Então, quando você reconhece, poxa, eu estou sendo, com perdão da palavra, um babaca, achando uma coisa que não deveria, pensando uma coisa que não deveria. E aí, esse processo de autoconhecimento começa a trazer luz e começa a trazer cura para exatamente a síndrome do impostor. Aí você tem segunda dica, tenha conexões positivas. Aqui tem uma dica de dois lados. Primeiro, tenha conexões positivas. Então, pessoas que reconhecem o seu valor, né? Com quem você possa conversar abertamente. Eu, no meu caso, graças a Deus, tenho a minha esposa, tenho a minha família. Volta e meia, a gente conversa sobre um monte de coisas. Eu e a Silvana. A Silvana me apoia em tudo. Eu procuro apoiá-la. Então, isso é um suporte. Eu reconheço que muitas coisas na minha vida, eu casei muito cedo, com 21 anos de idade. Eu reconheço que, a partir de lá, muitas coisas me ajudaram, porque eu não tive que enfrentar a timidez, por exemplo, desde lá, não tive que enfrentar a síndrome, né, de impostor desde os meus 20 e poucos anos. Isso foi curando, porque eu não tive problemas de relacionamento, né? Então, me ajudou bastante, é claro. Depois teve todo o processo da obra de Deus, de me transformar em quem eu me transformei e tudo mais. É claro que foi um processo, mas é importante você ter pessoas do teu lado que reconheçam quem você é. E como eu falei de dois lados, existe o outro lado. Eu não sei, não tem outra maneira de dizer isso, mas é o seguinte, você precisa se livrar de pessoas que não reconheçam valor em você. Não precisa ser puxa-saco. Estou falando que você precisa ficar do lado de puxa-saco, não. Eu estou falando de gente que reconheça seu valor. Quando você fizer alguma coisa não tão boa, uma pessoa que entenda você e fale, poxa, eu sei que você fez o seu melhor. Dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali, dá para fazer isso, mas eu tenho certeza que você fez o seu melhor. Vamos em frente. Né? Então, se você tem aquele amigo que está sempre mal-humorado, aquela pessoa que está sempre reclamando, aquela pessoa que nunca está bom, é a pessoa que está sempre tem algo mas sabe como é, mas sabe como é, e fica sempre puxando você para trás, você tem que dar um jeito de evitar esse tipo de companhia, evitar esse tipo de amizade. Né? Se for alguém da sua família, não dá para evitar, né? Mas você pode dar menos atenção, né? No mínimo. A terceira dica é desafiar as suas dúvidas. Né? Seja racional com você. Aprenda a questionar. O
Os filhos de Corá escreveram um salmo aí, no Salmo 42:11, e eles falam assim, um deles, né, quem escreveu o texto, está conversando consigo mesmo, né? Quem está falando com quem aí? É aquela pessoa que conversa com aquela voz, né, interior, que fica o dia inteiro conversando. Você já percebeu que, desculpa, você já percebeu que a gente conversa com a gente mesmo o dia inteiro? Né? Quando eu era criança, eu dava risada das pessoas que falavam sozinho, eu olhava para as pessoas falando com elas. Hoje eu faço isso direto, fico conversando comigo mesmo. E os filhos de Corá falaram, um deles que escreveu falou isso aí, está conversando com ele. Por que está abatida a minha alma? Por quê? Por que está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, espera. Pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Desafia, né? Eu estou achando que eu não sou competente, que eu não tenho condição de fazer essa apresentação aqui lá na empresa. Ok, é difícil, eu estou tremendo de medo, mas eu vou fazer. Eu sei de muita gente que fez apresentação muito pior que a minha e foi promovido, ou gente que fez apresentação muito melhor e não foi promovido, ou gente que simplesmente se recusou a se apresentar por medo, por timidez, à toa. Então, aprenda a desafiar os teus pensamentos, né? Aprenda a desafiar os teus medos. E esta é uma dica muito importante. Então, quem falou que é assim? Por que eu estou pensando dessa maneira, né? Isso é uma técnica para você, digamos assim, enfrentar a síndrome do impostor. E a principal delas, tá? A principal dica que eu posso trazer é evitar comparações. Cada pessoa vive um momento diferente, né? Eu não sei se a frase é dele, mas um dos meus mentores, o coach Jerônimo Temel, ele usa uma frase assim: não compare o teu bastidor com o palco dos outros, né? O palco é um lugar onde todo mundo aparece maquiado, onde todo mundo aparece sorrindo, né? Você está aqui na minha live, você está no meu palco, você não está nos meus bastidores, né? Você não sabe o que eu vivi hoje, se foi legal, se não foi. Eu estou aqui falando para você, todo empolgado e tal, mas você não sabe. Agora, você sabe qual é o teu bastidor. Você sabe, dando exemplo, que o teu dia hoje foi uma droga, que o patrão detonou você, ou que o teu marido, a tua esposa brigou com você, ou que o dinheiro acabou e você não tinha dinheiro para comprar o que você queria. Seja lá o que for. Você conhece o teu bastidor, mas você não conhece o meu bastidor. Aí você começa a fazer comparações. Nossa, olha como ele é feliz, né? Vamos para foto do Instagram. Nossa, olha como essa pessoa é feliz. Olha como ela tem isso. Olha como ela tem aquilo. Olha como isso, como aquilo. E as pessoas começam a comparar e elas começam a se sentir. Elas começam a se sentirem felizes. Tá? Então, pare de comparar-se. Se eu for jogar bola, eu estou acima do peso e com 58 anos de idade. Né? Se eu for jogar bola com um garoto de 5 anos, provavelmente, né, o meu neto, que tem 7, eu vou ganhar dele. Né? E eu vou falar, eu sou bom, eu sou bom. A vida, o momento dele é diferente do meu. Né? Se eu for jogar com um jogador profissional, ou não profissional, mas um garoto de 18, 19 anos, ele pode ser o mais grosso que for, ele vai correr mais que eu, vai chegar mais rápido que eu na bola, Aí eu vou falar, nossa, eu sou um fracasso. Não, eu tenho 58, estou acima do peso, ele tem 18, está na flor da idade. Tá certo? Então, evite comparações para você realmente não cair nessa armadilha. Importante, a felicidade, realização e o sucesso não requerem que você seja perfeito. Eu demorei muito tempo para conhecer e praticar essa verdade. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ter a aparência perfeita, eu não preciso ter a roupa perfeita, o carro perfeito, nada. Eu só preciso estar vivo e disponível para Deus fazer o que Ele quiser com a minha vida, tá? Usando também uma informação da live passada, o maior arrependimento, segundo esse livro aí, olha,
antes de partir, os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer, é exatamente este. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim ou esperavam que eu vivesse. Percebe? A síndrome do impostor, ela vai nessa direção de roubar você de você mesmo. Por isso que eu tenho o meu logo, a minha informação toda, ela trabalha em cima de vida intencional. Porque é aquela vida onde você faz a escolha, onde você decide, onde você não é ter boas intenções, mas sim ter uma intenção para cada ação. Né? Então, eu estou fazendo essa live aqui, né? E aí tem 10 mil pessoas assistindo. Nossa, que legal. Ou não tem ninguém assistindo. Né? A questão não é essa. A questão é qual é a minha intenção em fazer a live? É ganhar aplausos ou mostrar o meu posicionamento? É mostrar o meu posicionamento. Então, diante da minha intenção, eu estou cumprindo um objetivo, foi o que eu disse no começo hoje do vídeo, da live. Né? Então, veja, este é o ponto. Eu preciso ter coragem de viver a vida que eu fui fiel aos meus valores e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Certo? Aí, eu espero, e para encerrar, eu vou passar aqui algumas informações muito importantes que fazem parte do contexto desse vídeo. Eu espero que você, no mínimo, tenha identificado se você é, de alguma maneira, parcialmente ou totalmente vítima desta síndrome e se é, o que você pode fazer, né, para enfrentar. Se você quiser depois perguntar no chat, você pode. Se você depois quiser mandar e-mail para mim, você também pode, no contato@5lives.com, você pode mandar alguma pergunta, alguma dúvida e tudo mais. Mas para encerrar, eu queria dizer o seguinte, meu objetivo, tá? E agora você vai entender o conceito do assunto de hoje e também o conceito das 5 lives. Meu objetivo é viver e é ser um farol baseado em 5 princípios. Tá? O primeiro princípio estes 5 princípios eu chamei eles de procede. Então, eu vou falar de hoje até o último dia da minha vida sobre procede. Tá? E eles são exatamente os 5 princípios. O pro de procede é de propósito. Foi por isso que teve a live número 1, que foi visão e missão. Então, propósito. Deus tem um propósito. Descubra o teu propósito. Viva de acordo com o teu propósito. Seja o teu propósito. Fazer estas lives, expor, né, de uma forma, digamos assim, sem bloqueios, que eu sou uma pessoa que enfrentei e enfrento, parcialmente pelo menos, essa síndrome do impostor, não é uma coisa tão confortável. Mas quem sabe mais pessoas estejam precisando de saber que esta situação já foi identificada e que precisa ser trabalhada. É muito fácil ir para a igreja e falar, isso é demônio, ou então, isso é falta de oração, é falta de fé, ou então, quando na verdade nós precisamos sim deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, mas entrar em ação, senão a gente não vai fazer nada. O Espírito vem e me transforma, e vai dormir, não vai acontecer nada na tua vida. Me desculpe, se você pensa assim, eu sinto te dizer que está errado. O Espírito Santo enche a minha vida e aí eu vou procurar ferramentas e vou procurar entrar em ação. E quando eu tiver em ação, aí Deus vai realmente cumprir o propósito dele na minha vida. Beleza? O C do propósito é o C de consciência. Eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou indo, quais são os meus valores, quais são as minhas virtudes, quais são os meus pontos fracos, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso ser, o que eu preciso me tornar para ser quem Deus vai me usar. Tá? É o C da consciência. E para isso, nós tivemos a live da semana passada, autodesenvolvimento. Vai lá e assiste, você vai ver. Ok? Aí eu tenho o E de execução, por isso eu vou falar do procede. Execução não foi tema dessas lives. Eu não falei nada sobre execução. Exercer o seu papel. Executar tarefas. Então, eu já falei, eu uso Evernote
para tarefas. Todas as minhas tarefas estão anotadas. Eu uso o Excel para as minhas contas. Eu tenho uma lista de contas, o famoso orçamento. Nada acontece na minha conta bancária. Eu posso não ter dinheiro para pagar, mas nada acontece. Meu Deus, aconteceu, caiu um cheque. Aqui a gente não dá cheque, mas, entendeu? Ai, caiu aquela conta. Não, está registrado. Eu executo as minhas tarefas. Eu tenho alarmes para tudo que eu quero. Eu tenho alarmes para oração, 3 vezes por dia. Cada hora específica tem um alarme. E eu leio, paro o que estiver fazendo e leio. Senhor, parará, parará, parará. Eu leio por quê? Porque eu creio no poder da execução. Preciso fazer aquilo. Tá? Então, não tem como eu passar um dia sem orar aquela oração, porque o poder da execução faz parte da minha vida. Enfim, só dei um exemplo aqui, né? Depois vem o continuando, E de execução. O meu método de execução é o farol. Abrindo um pequeno parênteses aqui, farol para mim, gente, é foco, ação, resultado, obrigação e lições. Foco, você escolhe o que você vai fazer. Eu escolhi fazer 5 lives, vou lá e faço. Ação. Comprei o sistema de pôr os vídeos no YouTube ao mesmo tempo, no Facebook. Eu não estou usando câmeras separadas, é o mesmo sistema, tá? Resultado, fiz as 5 lives. Aí a minha obrigação é saber o quê? Foi suficiente fazer as 5 lives? Devo fazer mais? Devo parar de fazer? Devo fazer diferente? O que eu vou fazer com isso? Quais as lições que eu aprendi? Quantos e-mails eu recebi de pessoas que falaram, fui abençoado, não fui abençoado? Ou então, o que eu aprendi em relação à criação desses vídeos? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu não deveria ter feito? São lições. Não tem nada a ver com complexo, não tem nada a ver com síndrome do impostor, não tem nada a ver com nada, são aprendizados. Então, para mim, isso é farol. Foco, escolho. Ação, faço. Resultado, observo. Obrigação, decido de novo. O que eu vou fazer daqui para frente? E lições, esses são os aprendizados que eu levo para a minha vida. O mais importante disso aqui são as lições. Esse é meu processo de execução. E eu faço isso para cada coisa na minha vida. Cada coisa que eu tenho que decidir, que eu tenho que fazer, eu uso o processo farol. E o D do procede é disciplina. Disciplina é a mãe de todas as virtudes. Esse tema não foi abordado nessas lives. Eu vou falar sobre a disciplina no futuro próximo, né? E hoje, no procede a expressão, que foi exatamente a síndrome do impostor, que barra a plena expressão de quem você é diante de Deus, né? Por causa daqueles 5 principais motivos que eu passei lá. Então, procede. Você tem lá, vamos voltar lá? Você tem propósito, tá certo? Você tem, voltando, tá? Propósito. Você tem, eu estou com tanta coisa aberta aqui, né? Propósito, você tem consciência, execução, disciplina e expressão, tá? Deveria ter colocado um resumo com todas elas, não fiz, né? Mas tá bom. Eu vou falar sobre este assunto até o último dia da minha vida. As pessoas precisam conhecer seu propósito. As pessoas precisam ter consciência de quem elas são. As pessoas não podem ficar só na teoria, elas têm que executar o que elas se propuseram. As pessoas precisam ter disciplina e as pessoas precisam se expressar. Ser quem Deus as chamou para ser. Ok? Importante, uma citação de um dos meus mentores, o James Clear. Ele fala assim, olha, a força mental é frequentemente retratada como determinação e persistência, mas também pode ser flexibilidade e adaptabilidade. Então, força mental também pode ser flexibilidade e adaptabilidade. Aí ele dá os exemplos. Eu posso ser feliz em qualquer lugar. Eu posso trabalhar com o que eu tenho. Eu posso ter um bom dia ao lado ou com qualquer um. Você é fera quando o seu humor não depende das suas condições ou das suas circunstâncias. Isso é exatamente esta consciência, é a consciência que você pode ter para enfrentar
qualquer tipo de síndrome do impostor na tua vida. Essa consciência faz você não ficar esperando as condições perfeitas, não ficar esperando o contexto perfeito de tudo, mas sim cumprir o procede, né? Entrar em ação, entrar em execução, disciplinadamente, se expressar como pessoa. As minhas 5 lives estão sendo um exemplo da minha expressão. Eu quero me expressar politicamente, eu quero me expressar espiritualmente, eu quero me expressar sobre autoconhecimento, eu quero expressar o que eu penso sobre visão e missão, que foi a primeira live. Eu quero me expressar sobre o que eu acho sobre a síndrome do impostor, que impede as pessoas de terem uma vida plena. Eu quis me expressar. Foi depois de 7 anos, né, que eu saí do Brasil, fiz vários vídeos de várias outras coisas, mas estas 5 lives, como meu objetivo, foram uma marca clara de que eu quero passar este recado, passar esta mensagem, nem sempre vai ser 30 minutos, 40 minutos, eu quero fazer vídeos mais curtos para as pessoas poderem, enfim, hoje em dia as pessoas quase não param para assistir, eu admiro que tem gente que assiste, né, 1 hora de live, está aqui sendo abençoada, sendo beneficiada, amém por isso, mas eu quero realmente entregar este conteúdo de uma forma muito, muito séria, muito, muito importante para todo mundo. E eu quero encerrar como eu sempre fiz, você não pode adicionar mais dias para a sua vida, mas você pode adicionar mais vida para os seus dias. Eu queria agradecer, assim, do fundo do meu coração. Você que participou, você que se inscreveu lá no 5lives.com, você que se envolveu de alguma maneira ou outra. Tem gente que mandou e-mail para mim, tem gente que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, tem gente que mandou recado nos posts depois lá no Facebook. Enfim, teve pessoas que comentaram no próprio canal no YouTube, de várias maneiras, né? Eu quero dizer que o final das 5 lives não é o final do nosso relacionamento, não é o final desse processo, ao contrário. Nós vamos continuar nos comunicando e eu tenho certeza que a gente vai ter conteúdos aí para compartilhar. Maravilha? Aprendizados. Se você quiser e puder compartilhar no chat algum aprendizado das 5 lives ou da live de hoje, alguma palavra que você acha importante, escreve aí para mim. Você que está assistindo ao vivo, escreve aí o que você aprendeu, o que você tira de tudo isso, se tem alguma coisa importante, se foi algo que beneficiou a tua vida. Maravilha? Eu vou encerrar a minha apresentação aqui, vou colocar a vinheta aí nesse encerramento, mas eu volto ainda para fazer o fechamento das 5 lives e depois a gente ainda bate um papo, tá certo? É isso, valeu demais, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe, eu volto daqui a pouquinho.